está começando no mercado financeiro e de capitais e já sabe que tem que diversificar a sua carteira para aproveitar as melhores oportunidades do mercado e também para mitigar, para diminuir os riscos que você corre investindo no mercado de capitais. Mas não tem tempo para acompanhar, não tem informação suficiente para tomar as melhores decisões, fica com medo de investir porque não consegue acompanhar e não tem informação. Sabia que existe uma opção ideal para você? Sim, são os fundos de investimento. Os fundos de investimento podem ser a opção ideal para você que está começando agora, que não consegue acompanhar, que não tem tempo, não tem interesse de acompanhar o mercado de ações, de renda fixa, financeiro, mas quer fazer o seu dinheiro trabalhar para você, quer aproveitar as oportunidades. Então fica aqui que nesse vídeo eu vou te mostrar o que é um fundo de investimento, quais são os participantes e no que você tem que se atentar na hora de entregar o seu dinheiro para o banco, para a instituição financeira gerenciar o seu dinheiro para você. Eu sou Manuela Lana, apaixonada por educação financeira, especialista em investimentos e trago toda semana conteúdos que vão te ajudar a tomar as melhores decisões em relação ao seu dinheiro, vão te ajudar a poupar, investir, viver uma vida mais simples para que sobre mais, para que no final a gente tenha a nossa tão esperada liberdade financeira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva nesse canal, dê o seu like, dê o seu joinha, comente, que isso me ajuda bastante. Se você já é inscrito, não esqueça, por favor, de curtir e compartilhar esse conteúdo que está muito bacana hoje. Com os fundos de investimento você tem chance de acessar, de comprar títulos, de comprar produtos que sozinho você não conseguiria porque não tem dinheiro suficiente. Esse vídeo é uma introdução sobre os fundos de investimento e eu estou fazendo uma série de vídeos que eu vou detalhar tudo que você precisa saber. Vou falar nos próximos vídeos sobre tributação dos fundos, sobre tipos de fundos, sobre tudo que você precisa saber quanto aos fundos de investimento. Vou fazer uma playlist e vai ficar no final de cada vídeo. Não deixe de assistir tudo porque você vai sim ter confiança na hora de investir o seu dinheiro. A informação que eu trago aqui é fresquinha, tem vídeos antigos no YouTube que tratam de uma resolução antiga que foi revogada e eu tô tratando aqui, eu tô trazendo informações da última resolução da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que regulamenta os fundos. Então tudo que eu trago aqui é o que está vigente hoje. Os fundos de investimento podem ser comparados a um condomínio, um prédio de moradia de apartamentos, em que cada participante compra uma cota, no caso do prédio, um apartamento, e ele é dono dessa cota. Dentro dessa analogia, a gente tem algumas figuras importantes, como a figura do administrador. No prédio de apartamentos tem o administrador que cuida da parte burocrática, que cuida de emitir os boletos. Nos fundos de investimento também existe a figura do administrador, que é uma instituição financeira que faz a parte burocrática dos fundos, que recebe o dinheiro dos cotistas, que emite os regulamentos, que emite os termos de adesões. Existe também no condomínio a figura do síndico, não é? Chato, mas que todo mundo quer que seja ele a pessoa que vai cuidar do condomínio, que vai executar tudo que o condomínio precisa, que vai buscar os melhores fornecedores, que vai verificar que tipo de serviço, o que está faltando dentro do condomínio, ou o que precisa melhorar no condomínio. Nos fundos de investimento existe a figura do gestor, que é um gestor profissional que cuida de escolher os melhores ativos que vão compor a carteira do condomínio, negociar esses ativos no mercado. Tem a figura também do investidor no fundo de investimento, que é o cotista, cada um com a sua cota, tantas cotas quiserem, assim como no condomínio existe o proprietário dos apartamentos e eles têm direitos e deveres como os investidores de um fundo de investimento. E temos no condomínio o terreno onde o prédio surgiu e está fixado, não é mesmo? Assim como o custodiante nos fundos de investimento é onde o fundo de investimento fica guardado, fica alocado. Então, o fundo de investimento é a formação de uma carteira de ativos grande, em que cada um dos investidores participa com uma cota e tem acesso a diversos ativos que sozinho talvez ele não ia conseguir ter acesso, porque tem ativos muito caros, tem títulos que custam 10 milhões
E só é possível para nós, meros mortais, ter acesso a esse tipo de investimento por meio do fundo, em que cada um contribui com a sua cota e tem uma pequena parte dessa carteira de ativos. São administrados, portanto, por instituições financeiras e, diferentemente dos CDBs, da poupança, LCIs e LCAs, em que você vai ao banco, compra um título e está emprestando o seu dinheiro para o banco, para a instituição financeira, no fundo de investimento não. No fundo de investimento você está entregando o seu recurso para a instituição financeira fazer o gerenciamento desse recurso para você. Entendeu a diferença entre os títulos e os fundos de investimento? Todos são com instituições financeiras. Você está negociando diretamente com a instituição financeira. Porém, nos fundos de investimento, você entrega, você coloca o seu recurso na mão do banco e ele faz o gerenciamento para você. Enquanto quando você compra um LCI, uma LCA, coloca o seu dinheiro na poupança ou mesmo CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Então, os fundos de investimento reúnem vários tipos de investidores, existem cotas especiais para investidores especiais, investidores qualificados, que são aqueles que possuem mais de R$1 milhão. Existem cotas para os investidores profissionais, que são aqueles que possuem mais de R$10 milhões investidos no fundo. E para investidores normais, que somos nós. Cada uma dessas cotas tem designações diferentes e também taxas de administração diferentes também. Mas todos esses investidores estão dentro do mesmo fundo, compõem o mesmo fundo, assim como nos prédios de apartamentos. Existem apartamentos, estúdios de 25, 40 metros, existem no mesmo prédio apartamentos de 3 quartos, coberturas. A mesma coisa acontece nos fundos. Tem cota de todo tipo, para todos os gostos, para todos os bolsos. Quem investe num fundo, então, tem que comprar necessariamente uma cota. A cota é o menor valor daquele fundo, é a menor parte que compõe aquele fundo. O valor de cada uma das cotas é calculado da seguinte forma: você tem a composição dos ativos, então você vai somar o valor daqueles ativos, contas a receber, que seriam os dividendos, juros sobre capital próprio, algumas receitas que podem advir daqueles ativos que estão lá, que compõem o fundo de investimento. Vai diminuir as despesas. E o que são as despesas? As taxas de administração, todas as taxas que compõem o fundo. E esse valor todo você vai dividir pelo número de cotas, e então você tem o valor da sua cota do fundo de investimento. Cada fundo de investimento tem uma lâmina que é a informação do fundo de investimento para os investidores, para o mercado. E no site da CVM você tem acesso a todos os fundos de investimento que estão ativos. Tem que prestar atenção, os fundos de investimento, inclusive, eles têm CNPJ próprio. Se você quer consultar um fundo de investimento e ter todas as informações gratuitamente, é só ir no site da CVM e julgar o CNPJ daquele fundo que te interessa e você vai ter todas as informações sobre ele. Quando você compra uma cota de um fundo de investimento, você vai aderir às regras deste fundo, e essas regras estão constantes na lâmina que você vai acessar no site da CVM. E a que você tem que ficar atento? Presta atenção, presta atenção. Você tem que verificar qual é a aplicação mínima, também o prazo de cotização e prazo de resgate. O prazo de cotização é: você mandou o seu dinheiro para o banco, em quantos dias esse dinheiro vai virar uma aplicação? E o prazo de resgate é o prazo mínimo que você tem para resgatar o seu investimento. Muitos fundos exigem um prazo até bastante longo para você resgatar, então fique atento para o seu dinheiro não ficar preso. Na lâmina do fundo é que você vai ter essas informações. Se você tem um assessor de investimento, peça a ele todas essas informações também. Ainda a política de investimentos do fundo, se é um fundo que investe em renda fixa, se é um fundo que investe no mercado de ações, se é um fundo multimercado, faz tanto renda fixa quanto ações. E ainda quais são os riscos e a remuneração. Se existe risco de mercado, como os fundos de ações, que vai variar conforme o mercado.
Risco de crédito, os fundos de renda fixa, né, em que você empresta dinheiro para o banco, para quais bancos você está emprestando, quais bancos fazem parte do nosso fundo e se esses bancos estão com a saúde financeira em dia. Então isso é um risco de crédito. Tudo isso está constando na lâmina. E ainda a remuneração desse fundo. Qual que é a taxa de administração? Existe taxa de entrada? Tem fundos que cobram taxa para você entrar no fundo. Existe taxa de saída, que é pior. Quando você for resgatar o seu dinheiro, você tem que pagar uma quantia. Mas o que tem acontecido em relação à remuneração? Como agora o mercado financeiro aqui no Brasil, o mercado de capitais, tem crescido bastante pessoas investindo. Graças a Deus, a cultura do investimento está crescendo no país. A concorrência também tem crescido, o que beneficia os investidores, porque tem muitos fundos e as taxas de administração têm caído. Antigamente era possível você encontrar uma taxa de administração de até 5% do valor patrimonial do fundo. Hoje em dia, você consegue fundos com taxas de administração muito menores, com 0,5%, 1%, mas verifica, porque a taxa de administração vai fazer diferença no seu resultado final. Ainda importante falar sobre os fundos é que existem os fundos de cotas abertas e os fundos de cotas fechadas. O que isso significa? Cotas abertas é o fundo que você pode entrar e sair a hora que você quiser, que assim que você aporta o seu dinheiro, criam-se novas cotas e quando você retira, essas cotas são destruídas. É possível você entrar e sair a qualquer hora, esses fundos estão disponíveis para você nas plataformas, você tem acesso a esses fundos de forma mais fácil. No fundo fechado, o número de cotas é pré-definido e a liquidez ela tem uma data certa para ocorrer. Você só vai conseguir tirar o seu dinheiro em determinada data, ou se você quiser vender para uma outra pessoa, você vai precisar de um intermediário para que faça essa venda para você, porque essas cotas não estão disponíveis para negócio de forma tão facilitada quanto no fundo aberto. Agora, quando a gente fala de gestão dos ativos, já falei do papel do gestor, que é o nosso síndico, né? Ele tem autonomia para negociar os ativos enquadrados, né, pelo regulamento do fundo, sem precisar fazer consulta aos investidores. Isso é chamado gestão discricionária. Você já conhecia o fundo de investimento? Você já tem algum fundo de investimento ou pretende comprar? Conta aqui para mim nos comentários o que você achou desse ativo e se pretende adquirir esse tipo de investimento. É uma forma muito prática e fácil de você ter acesso a produtos que sozinho você não conseguiria ter. Nos próximos vídeos eu vou falar então da tributação dos fundos, do tipo de fundo, do que você tem que ficar atento na hora de comprar. Beijo, fico por aqui.